Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. Bem, eu resolvi trazer para vocês essa questão da intolerância religiosa, porque o que não nos basta no mundo ultimamente, e principalmente no Brasil, é a questão da intolerância relacionada a todos os problemas, sejam eles políticos principalmente, sociais e religiosos. Como vocês sabem, a Síria está passando por uma dificuldade extrema nesse momento e estão fugindo da Síria por uma questão, estão se refugiando na Europa e aonde dá em todas as partes do mundo. Inclusive, eu acredito que ontem foi o dia da migração italiana, e aí eu fiz um comentário, né, numa das fotos que o pessoal homenageando o dia, que é muito importante. Afinal, todos nós que estamos aqui, praticamente não somos brasileiros, porque brasileiros, na sua essência mesmo, são os índios, né? A não ser que você descende, né, de um índio, você pode dizer que você é brasileiro, porque ao final das contas, todos nós descendemos ou de europeus, ou de africanos, ou de asiáticos, né? Ou seja, impressionante, todos nós somos invasores aqui, né? Então eu solicitava aos italianos que, por favor, assim como nós os recebemos bem no Brasil, por favor, recebam os refugiados sírios, né? Porque quando a gente melhora a nossa condição material de alguma forma, e nós nos apegamos a isso, e como nós compreendemos toda a Europa, Estados Unidos, a maioria, né? Não vamos tirar a nossa vez também, não, são extremamente materialistas. E aí, quando há a mínima, vamos dizer, sujeição, o mínimo medo de perder alguma coisa, todo mundo se rebela, né? Então se fecham as portas, não se aceitam ninguém nos seus países, porque vão tirar o emprego, vão causar outros problemas, enquanto que, na maioria deles, de alguma forma, são cristãos, né? E cristão que são, independente se é protestante, presbiteriano, católico, muçulmano, não importa. Todos deveriam compreender a fraternidade humana. Nós estamos um pouquinho longe disso. Mas a doutrina espírita nos dá, pelo menos, a esperança de que isso um dia mudará, como já mudou. E eu fui convidado justamente para representar a doutrina espírita num Fórum Mundial das Migrações que aconteceu aqui em São Paulo. Vamos dizer, promovido pela Prefeitura de São Paulo, com a preocupação do quê? Porque justamente nós estamos recebendo refugiados da Síria também, estamos recebendo bolivianos, venezuelanos, ou seja, os países que estão em dificuldade estão vindo para o Brasil, como angolanos, principalmente o Haiti. Quando você anda no Cambuci, é uma população de haitianos fantástico. Agora, como é que nós vamos justamente nos socializar com esses nossos irmãos? Como é que nós vamos compreender isso? E esse fórum foi justamente para tentar debater as várias dificuldades que eles estão encontrando quando chegam no Brasil, ou em qualquer lugar ao qual a sua cultura é diferente do outro. Mas, em especial, o debate justamente foi a questão da intolerância religiosa com esses amigos que estão chegando. Então eu fui lá representar a doutrina espírita, né, com uma certa responsabilidade, e lá havia um sheik muçulmano, um padre,
um companheiro do candomblé, outro representando a Umbanda, né? Aonde nós começamos a debater essa dificuldade. Por quê? Porque foi apresentada uma pesquisa realizada pelo governo, pelo Estado, em que hoje a lei de intolerância ela já está em vigor. E aí qualquer tipo de intolerância, seja ela racial, religiosa, não importa. Mas no caso das religiosas, o que está acontecendo? Então esse estudo demonstrou que, primeiro, o que eu achei interessante é que os espíritas constavam lá como 2% da população. As religiões afrodescendentes, 1%. A católica, 32%, a evangélica, em torno de 30%, mas a estatística demonstrava o quê? Que 35% dos atos violentos, que nós vamos colocar como intolerância, aquela que é ofensiva ao outro, seja moral ou material ou física. E isso está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E aí, do total dessas agressões, 35% eram voltadas aos nossos companheiros das religiões afrodescendentes. Então, olha só, 35% para as religiões afrodescendentes, ou seja, para os negros, né? Na sua maioria. Os espíritas, 10%. Sendo que nós também temos 2%. E no caso da católica, 10%, do total, não é da população católica, e a evangélica também em torno de 10%. Ou seja, mas se a gente colocar que nós somos só 2% e temos 12% contra nós, e os nossos companheiros das religiões afrodescendentes, 35%, ou seja, 90% praticamente é uma questão de desrespeito aos nossos companheiros. E essa intolerância, ela é histórica, né? Ela é histórica. E na participação desse fórum, onde cada um debatia, falava um pouco da sua religião, as dificuldades que encontravam, foi muito interessante, principalmente a questão dos nossos companheiros afrodescendentes, desrespeitados principalmente na questão dos sacrifícios. É uma palavra meia pesada até, que depois, mais tarde, eu resolvi fazer uma série de programas dentro do meu programa Caminho da Luz, dando voz a todas as religiões. Então, eu recebi lá uma mulher brasileira que se tornou muçulmana, falando da dificuldade que nós, brasileiros, imagina num país tropical, né, liberados nas nossas vestimentas, compreender aquela nossa companheira que resolveu se tornar muçulmana, colocar o seu véu. E isso, com as roupas totalmente encobrindo todo o corpo, para nós é um conflito de realidade social. E que, sem dúvida nenhuma, eu acho que todos vocês, quando a gente se depara com uma pessoa dessa, eu não sei se vocês já foram atendidos, eu me lembro muito bem que no Shopping Aricanduva tem uma farmácia e uma muçulmana que fazia o atendimento. E eu percebia como é que o olhar era um olhar discriminatório. Ela estava ali simpática, prestando seu serviço. Então, o que ocorreu? Eu resolvi trazer essa questão da mulher brasileira se tornando muçulmana. As discriminações que ela está passando. Trouxe o sheik muçulmano para falar sobre o islamismo. E olha, eu fiquei simplesmente encantado com o islamismo. Longe de tudo aquilo que nós ouvimos na televisão, dos extremistas islâmicos, quando o Islã, na realidade, não é nada disso. Inclusive, ele reconhece Jesus
como um dos profetas, reconhecendo na ética de Jesus, no comportamento, no amor, a verdade de Jesus. Eles nunca discriminaram Jesus. E há 4 passagens no Alcorão, isso o Sheik me dizendo, que eles citam principalmente Maria, compreendendo a grandeza da mãe de Jesus. Era essa a visão que por acaso vocês tinham do islamismo? Não. Ou seja, aí eu trouxe o companheiro do candomblé, né, demonstrando que é um culto, uma religião voltada à questão da natureza, dos efeitos da natureza. E dentro da natureza, eles fazem lá as suas oferendas, os seus rituais com o sacrifício de animais, mas não é um sacrifício em que isso é feito a qualquer momento, de qualquer maneira, e esse animal, ele sempre antecede um evento, uma festa em que esse animal é feito de alimentação para todos aqueles que participam da festa. Então, e aí eles estão com sérios problemas, porque, lógico, aí nós temos os defensores dos animais, aí veio uma lei aí querendo proibir a questão do sacrifício de animais. Sendo que a Constituição brasileira dá a cada cidadão brasileiro a condição única, universal, de escolher e vivenciar a sua religião. Dentro do seu ambiente, você tem o direito de fazer o que você quiser. Você pode fazer o ritual, ninguém tem o direito de interferir nisso. Mesmo que a gente seja, nossa, a minha companheira de programa ficou revoltada com a questão do ritual, porque o sacrifício, e ela falou, desculpa, mas isso não dá para ser modificado? É a base do pensamento deles. Então, cada um tem o direito de defender, de exercitar a sua religiosidade da maneira que lhe convier. Então, foi bem legal, porque então eu estou levando ainda, semana que vem, quarta, nós trouxemos um ex-batista, porque está difícil, os evangélicos estão fugindo um pouco, né? Porque o debate fica um pouco a incompreensão, a intolerância, tanto que o objetivo não é, eu não estou lá para julgar, eu estou para apresentar o que é. Eu não quero perguntar, mas por que você não é reencarnacionista? Não é o problema dele, a reencarnação é com a gente. O interessante é que nós nos coloquemos à disposição de aceitar o outro como ele é. E aí, no debate com a doutrina espírita, foi interessante, porque eu falei, olha, com certeza, nós não somos esses 2% que estão aí. Nós somos mais. Mas por que ainda? Porque antigamente, quando o IBGE ia fazer a sua estatística, ia fazer a entrevista com cada um de nós, ele perguntava, qual é a sua religião? Aí você falava, eu sou espírita. Ah, mas desculpa, não tem espírita aqui. É a sua religião. Ah, mas eu sou espírita. O senhor coloca aí que eu sou... Não, mas não tem o campo, o xizinho com um espírita. E aí, muitos da doutrina espírita se revoltavam com isso. E, na realidade, é o contrário. É o contrário. Por quê? Por que não tinha a doutrina espírita como religião? Porque quando você vai estabelecer um objetivo de uma pesquisa, você tem que definir o elemento dessa pesquisa, o que é, né? Então, olha, eu vou fazer um produto para peles claras, claríssimas. Quem é que eu vou entrevistar?
Qual é o meu público? Quantos anos ele tem que ter? Qual é a pele? Qual é o tom? Ou seja, quando você vai falar de religião, você tem que definir o que é religião. E aí, quando se define religião, o que é religião? É uma crença ao qual ela pratica determinados cultos. Doutrina espírita pratica culto? Tem algum tipo de culto? Tem rituais? Toda religião pratica rituais. Doutrina espírita tem rituais? Não. A doutrina espírita tem uma hierarquia pré-determinada, estabelecida? Tem papa espírita, arcebispo espírita, médium de primeiro grau, médium de segundo, médium disso, ou seja, tem? Não tem. E o mais interessante, a religião tem que ter fiéis. Doutrina espírita tem fiéis? Não. Nós obrigamos você a ser fiel? Né? Não, amanhã, se você quiser ir para qualquer outra religião, você vai, não há nenhum impedimento. Você deve estar nela por crer nela, saber dela. Não porque nós não exigimos, a doutrina espírita não nos exige nenhuma fidelidade. A fidelidade é com quem? Conosco mesmo. Conosco mesmo. Então, eu justamente falando isso, eu dizia assim, olha, nós não temos do que reclamar. Primeiro que a nossa doutrina é a mais nova que está aqui. Não temos nenhuma relação com o passado. E o bom é que nós não temos fiéis. Eles me olharam assim. Sabe por quê? Quando a doutrina não tem fiel, significa que ela jamais terá infiel. Porque aonde que aconteceram os maiores massacres, as maiores guerras religiosas, quando o outro considerou o outro infiel à sua religião. Quando você é infiel a outra religião, simplesmente é uma pena de morte. Eu me lembrei agora de Baruch Spinoza, que era judeu, e ele resolveu abolir a questão da Torá, a questão da existência de Deus, dos pecados. E aí, com 24 anos, os judeus excomungaram ele que foi um dos maiores filósofos, Spinoza, que nos traz sobre a questão da imanência de Deus. Aos 24 anos ele foi excomungado. Excomungar é a mesma coisa que dizer você é um infiel. E como infiel, ninguém poderia chegar, nenhum judeu poderia chegar perto dele até 2 metros. Ninguém poderia ler o que ele escrevesse. Ninguém poderia estar embaixo do mesmo teto que ele estivesse. Ou seja, por causa da questão de ser infiel. Então as pessoas, então a doutrina espírita não pode realmente ser enquadrada, nós estamos falando conceitualmente, como essa religião. Então eu falei assim, olha, para nós espíritas, está muito fácil. A questão é que, como nós acreditamos na reencarnação, significa que talvez alguns de nós já vivenciamos experiências em outras religiões, que fomos talvez tão intolerantes como toda a intolerância que aconteceu na Idade Média, nas Inquisições,
né? Quando Hitler perseguiu todos os judeus, quando a Rússia queria o Estado totalmente ateu, também perseguiu todos os religiosos. Então, eu falei, a doutrina espírita é muito nova. E nós temos como base a ética de Jesus, ao qual nós temos aqui a Igreja Católica, nós temos aqui os muçulmanos, não importa. E na ética de Jesus, ao qual nós seguimos, ele nos diz lá o quê? Amai-vos uns aos outros, ou amai como eu te amei. Quando ele fala amai o teu próximo, o que ele está dizendo? Amai o próximo independente de quem quer que ele seja. Ah, mas e se ele for muçulmano? E se ele for católico? E se ele for do candomblé? Ele especificou, amai o próximo desde que ele não seja do candomblé. Amai o próximo desde que ele não seja russo. Amai o próximo desde que ele não seja grego. Amai o próximo desde que ele não seja africano. Não. Então a compreensão da doutrina espírita, ela é bem clara. E aí eu vou aproveitar justamente essa questão da intolerância, eu vou aproveitar esse livrinho maravilhoso aqui, que é distribuído gratuitamente por essa casa, que se chama Espiritismo em sua mais simples expressão. Por incrível que pareça, a maioria dos espíritas não conhecem essa obra. Como nós sabemos, Kardec era um pedagogo. Imagina a novidade que era o espiritismo, principalmente com os franceses, que naquele momento viviam as luzes do iluminismo, do esclarecimento das coisas, em que todo mundo queria saber. Imagina o quanto que Kardec não era inquirido. Mas é verdade que o senhor é espírita? O que é isso? Kardec, para não perder o seu tempo, ele produziu esse pequeno livrinho para facilitar, né? Porque imagina, quantas vezes alguém já te perguntou, você é espírita, mas do que trata o espiritismo? Aí se a gente for parar para ficar conversando, né, vai pelo menos 1 hora. E hoje em dia, tempo, o bom era o seguinte, cada um andasse com uma malinha e uns 10 livrinhos desse. Porque se o cara falasse assim, mas o que é o espiritismo? Olha, leia, depois nós conversamos. Kardec justamente, quando alguém, por quê? Quando nós vamos criticar uma outra religião, e isso eu também coloquei no fórum, normalmente aquele que critica outra religião não conhece a dele. Não conhece a religião dele. Porque se ele conhecesse pelo menos a religião dele, ele respeitava a do outro. Porque não há na face da terra nenhuma religião com o objetivo de matar o próximo. Não há nenhuma religião que compreende a unicidade de Deus. Ele pode ter suas variações, como o catolicismo tem, como, né, morreu, você vai para o céu e inferno, morreu, né, o que eu brinquei lá com o sheik do Islã. Eu falei, acho que eu vou ser do Islã, porque quando o homem morre e ele age direitinho, ele chega lá no paraíso e ele ganha 10 virgens. Eu falei, nossa do céu, mano, isso é bom demais. Eu ainda vou morrer, vou chegar lá no paraíso, ainda vão me dar 10 virgens. Né? Que molezinha é essa? Como é que você acha que o cara vai se explodir se ele tem 10 virgens esperando ele? Não tem. É racional? Não tem lógica.
Né? Não tem lógica. Então, a doutrina espírita fala, não, filhinho, você desencarnou, vai continuar tudo igual. Você vai para onde o que você pensa, você é o que você pensa. Né? Então, isso também leva a gente a repensar, será? Pô, fica aquela preocupação, será que eu vou para o nosso lar? Será que eu vou para... Não importa. Preocupação não é essa. Então, ou seja, todas as religiões, de alguma forma, quando você a conhece de verdade, nos faz todos irmãos, todos pecadores, de alguma forma, na visão deles, mas não importa. Mas todos buscam o quê? Tentar persuadir o outro para vir para a religião dele. E a doutrina espírita prega isso. Aí eu vou aqui, nós vamos, justamente nesse livrinho maravilhoso, rápido. Aí Kardec nos diz o seguinte, sobre a doutrina espírita. Visto e é muito interessante a gente conseguir compreender, visto sob o aspecto da religião, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. Ele não está dizendo que nós somos uma religião. Visto sob o aspecto que todas as religiões têm, né? As verdades fundamentais, nós estamos em todas as bases das religiões. Deus, ou seja, Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, porém, independente de qualquer culto particular. Aqui, o que nós estamos tendo hoje é um enlace espiritual. Poderia ser metade desse salão, poderia ser de um jeito, não importa. Aí ele continua, em demonstrando essas verdades como provas irrecusáveis, a doutrina oferece aos incrédulos ideias de religiosidade. Ou seja, de ligação com Deus, de uma religiosidade e uma força para verem sem hesitação. Né? Aí ele continua aqui, portanto, quem é que pode frequentar, pode conhecer a doutrina espírita? Portanto, pode-se ser católico, grego, romano, protestante, judeu ou muçulmano e acreditar nas manifestações dos espíritos e, por conclusão, ser espírita. Ou seja, você, por uma questão social, nasceu católico. Eu nasci católico, fui batizado na igreja católica, fiz como é que chama aquele outro? Como primeira comunhão. Se eu quisesse continuar católico, eu estaria aqui dentro da doutrina espírita. O que Kardec está dizendo aqui? Né? A prova disso encontra-se no fato de ter o espiritismo adeptos em todas as religiões. Ou seja, ter o espiritismo adeptos de todas as religiões. Kardec está nos chamando do quê? De adeptos. Que aqueles que aceitam as verdades da doutrina espírita, independente de qual é a sua validação religiosa. Aí ele continua, o espiritismo não adota nenhuma forma de culto, não prescreve nenhum culto, não é uma religião especial. Não é uma religião especial. Ele não está dizendo que nós somos a religião. Não é uma religião especial. Não recomenda a ninguém a abandonar a sua religião para adotá-lo. Ou seja, para ser um adepto dela. Né?
nós não temos esse compromisso de que nós temos que resgatar companheiros perdidos. Eu achei interessante que no muçulmano eles chamam de reversão. É o revertido. Quem se torna muçulmano vamos dizer, qualquer um de vocês quer se tornar muçulmano. Você vai lá, procura lá a sinagoga e vai chegar lá e fala, olha, você vai estudar um pouquinho, aí gostei, aí falou, então você vai ser um revertido. Revertido porque eles compreendem que todos são filhos de Deus, só que agora você aceitou Deus, você se reverteu para o Criador. Olha que coisa. Então, ou seja, nós não queremos, nós não precisamos. Outro dia eu fiquei chocado, porque eu estava lá, né, eu moro ali do lado do Carrefour da Aricanduva, e aí eu gosto de ir a pé, porque eu gosto de caminhar. Aí eu fui a pé. Quando eu cheguei em frente, aí tinha um senhorzinho com uns 15 cartazes, com uma pastinha, tudo sobre o espiritismo. A religião dos espíritos, Eu fiquei assim. Eu pergunto para vocês, as pessoas passando e ele tentando pegar as pessoas para levar para o centro espírita. Eu pergunto para vocês, lógico, é uma pessoa extremamente humilde, que acredita estar o bem, mas eu pergunto para vocês, ele conhece a doutrina espírita? Não conhece. Porque não é essa a atitude de um espírita. A atitude do espírita, como Kardec nos pede, é ser caridoso com o outro. Não importa a religião dele, não importa a raça dele, não importa de que país ele venha, não importa quem ele quer que seja, pode ser o presidente da República, pode ser o mais simples que for. Doutrina nos pede caridade para com o outro, porque todos nós estamos num nível de evolução espiritual, intelectual, cabendo a nós a justa receita da reencarnação como um processo de aperfeiçoamento. Então, olha aqui, né? Que coisa simples. A doutrina é discriminatória? Jamais. Está aqui. Aceitar. E a doutrina espírita, na realidade, é para os incrédulos, para os materialistas. Porque mesmo os materialistas racionalistas, eles vão ter a condição de pensar sobre a doutrina com base extremamente lógica. Tem razão de ser. Responde às nossas agonias, às nossas dúvidas. Porque o mesmo Deus me faz numa condição material, física, econômica de uma forma, e faz outro numa condição totalmente diferente. Que Deus é esse? Lógico que nós temos ateus, tanto que os Estados Unidos hoje está havendo uma revolução nos Estados Unidos, que ateus mesmo eram 2% da população. Nos últimos 10 anos, eles viraram 15%. Sendo que, desses 15%, 10% tem de 15 a 25 anos. Os jovens não estão mais com paciência para ficar ouvindo historinha que não bate. Que eu vou para o céu, que eu vou para o inferno, que eu vou queimar no fogo do inferno, ou vou ficar dormindo até que Jesus retorne para me acordar. Ou seja, e aí eles criaram uma religião, porque
A intolerância começou porque quando eles faziam algum tipo de crítica a uma religião, assim, se você faz uma crítica pública contra uma determinada religião, quando você é intolerante a ela, nos Estados Unidos você vai ser indiciado. Você pode ser processado. Então, você pode criticar outra religião só dentro do seu culto. Como tem lá os batistas, tem algumas igrejas que eles têm um livrinho para combater o espiritismo. Sabiam disso? É um livrinho que explica, quando o espírita falar isso, você devolve com o capítulo tal, com o versículo tanto. É um livrinho dessa grossura assim, eles têm ou seja, eles batem na gente, por isso que eu digo, o espírita nunca vá discutir com nenhum outro sobre a questão da revelação. Revelação é revelação. Tem interpretação para todo lado. Tá lá na Bíblia a reencarnação, tem 4 tópicos principais, só que os evangélicos têm 10 contra. Por quê? Porque é revelação. Nós jamais teremos que debater com a questão bíblica, porque é papel sobre papel. Nós só podemos conversar sobre a questão da lógica, da razão. Me explica, você acha isso certo? Então, Deus me condenou desde cedo, porque quando Lutero se rebelou contra a Igreja Católica, ele se rebelou pela questão das indulgências. Porque se você nascesse manco, cego, isso significava que Deus te abandonou. Você era excluído da sociedade. Porque Deus te deu aquelas falhas. Que Deus é esse? Então Lutero, justamente contra as indulgências, porque tudo bem, você é mau, mas paga uma graninha boa que a gente dá um jeito de você ir para o céu. E aí, o que acontece? Esses jovens montaram uma igreja chamada Igreja do Espaguete Voador. Verdade. Igreja do Espaguete Voador, aonde vão os ateus. Por quê? Porque eles podem se reunir e falar mal também das outras religiões, mas não é isso que eles fazem, eles agem com razão. Me explica, não tem como explicar isso. As religiões comuns não têm explicação para todas as perguntas. Então eles se tornam ateus, mas bons ateus. Ateus maravilhosos. Porque, gente, o que conta? Ser bom ou acreditar em Deus só? Adianta eu ir lá, louvar a Deus, fazer a prece e chego e saio daqui e faço barbaridade. A doutrina espírita nos coloca justamente isso, por isso que não somos uma religião. Porque todos nós vamos evoluir. E amanhã, se você mudar lá para o Marambé de não sei o quê, os espíritos não vão te acompanhar? A tua religiosidade, a tua crença no mundo espiritual vai mudar? Ele foi lá para a Zâmbia. Então não vamos mais. Os espíritos não te acompanham? Eles te segregam? Não tem. O que é Deus dentro da doutrina espírita? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Significa o quê? Onde você está, Deus está. Ele é a causa primeira de tudo. Nós não dizemos de um Deus nosso. Não é um Deus dos espíritas. Ele é a inteligência primeira, ele respeita. Nós estamos todos imanentes nele. E não é sendo a palavra espírita que vai nos fazer diferente do outro.
mas a compreensão das coisas, a preocupação em fazer o bem, em prestar a caridade. Olha só, e a igreja do espaguete voador, eles arrecadam dinheiro para várias instituições no mundo inteiro, refugiados muçulmanos que são mortos, os perseguidos, cidades da África de extrema necessidade. Ou seja, a igreja do espaguete voador faz mais caridade que muitas igrejas que existem por aí. Eu pergunto para vocês, o que é que vale? Nós temos que nos preocupar porque a igreja do espaguete voador, se alguém aparecer e falar, pô, eu sou da igreja do espaguete, pô, que legal, que maravilha, pô, adorei o nome da sua igreja. O importante é o que você faz, é o que Kardec colocou aqui. Nós temos que receber todos, porque Deus é único. E se nós chegarmos lá, para onde nós formos, aquilo que a gente pensa, pouco importa. Porque quando nós chegarmos lá, a realidade vai se apresentar a nós. Então, como é que nós podemos julgar? Aí Kardec pergunta, continua, a crença no Espiritismo somente é proveitosa para aquele de quem se pode dizer, hoje ele é melhor que ontem. Não precisa falar mais. Esse é o nosso objetivo. E eu não tenho dúvida que outras doutrinas realizam a mesma forma. A igreja do espaguete voador, independente disso, um dia ele é melhor do que o outro, porque ele se presta a combater um Deus que é discriminador, que não é esse o nosso Deus, sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse fazer uma palestra na igreja do espaguete voador, eu tenho certeza que eles compreenderiam muito mais do que a gente ir numa igreja católica, numa evangélica ou qualquer que seja, porque eles estão mais abertos a isso. Então a doutrina nos dá essa liberdade. Então, nenhum espírita, em nenhum momento, deve ser intolerante com qualquer irmão, independente, seja ateu, seja judeu, seja grego, romano, africano, não importa. Porque, como ele diz, o nosso segmento, a base da nossa doutrina, a ética dela está no Evangelho, segundo o Espiritismo, ao qual Jesus é nosso modelo e guia. Então nós temos que ter paciência. Quando alguém nos afrontar, vamos compreender a ignorância dele. Não numa situação de que estamos acima. Porque quando nós compreendemos, eu quero que é isso que vocês compreendam, o que é a doutrina espírita, né? Que leiam esse pequeno livrinho aqui, né? Espiritismo em sua mais simples expressão. Kardec não nos coloca como o melhor de nada, mas como aquele que busca a perfeição. Aquele que tenta cada dia ser melhor do que o dia anterior. É simples assim. Aí encerrando aqui ele diz, com a verdadeira caridade ensinada e vivenciada pelo Cristo, deixará de existir o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência. Não haverá mais tanto apego às coisas do mundo material. É por isso que o espiritismo cristão ostenta como máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade de aceitar nosso irmão como ele é. No momento que ele nos solicitar ajuda, deveremos ali estar prontos para isso. Quantas vezes, né? Lógico, você está vendo que a pessoa está passando dificuldade, vá ajudá-lo sem colocar como rótulo a doutrina espírita. Vá fazer o bem primeiro, porque depois que você fizer o bem, ele vai perguntar, nossa,
Você é uma boa pessoa. Que religião você pratica? Eu sou espírita. Simplesmente. Poxa, é bom assim? É? Você pode me levar lá? Levo. Ô Carlinhos, pô, você é espírita, estou passando por essa dificuldade. Você pode me ajudar? Posso. Você se importa em ir na minha casa espírita? Não, não me importo. Olha, porque tem tratamento a segunda-feira. Que dia? Porque você vai passar por uma orientação. Vai começar a fazer um tratamento. Depois, se você quiser conhecer, a gente agradece. Porque nós estamos contribuindo para que um irmão, né, se desvincule do egoísmo, do orgulho, que esse é o maior mal da humanidade, como a doutrina espírita nos diz. O orgulho e o egoísmo. Toda intolerância tem orgulho atrás. Por quê? Porque a minha é a melhor. A minha doutrina, a minha religião é a única. O meu Deus é o único. O que é isso? Orgulho. Então, todas as atrocidades na história da humanidade foram feitas pelo orgulho do homem. E o que a gente prega é isso. Nós já estamos vendo aí toda essa intolerância política que está acontecendo. Semana passada mesmo, eu perdi um amigo espírita. Que ele comentou uma coisa, eu comentei outra, né? E acho que eu fui um pouco incisivo, não fiz nenhum, né? Por favor, quando fizer um questionamento sobre algo, né? Jamais torne isso pessoal. Jamais. Cada um tem o direito de escolher a sua validação política. Né? Não coloque, não ofenda o do outro, né? Não fale, é sacana, não sei o quê. Não é isso. Né? Eu só fiz uma pontuação que doeu. Né? Aí ele pegou, mandou a mesma mensagem e falou, desculpa, Carlinhos, eu vou te excluir do meu Face, mas te considero como um amigo. Não estou entendendo. Não é liberdade, não postou uma ideia, eu não tenho direito de postar minha outra ideia, mesmo que seja divergente. Ou seja, o que aconteceu? Intolerância. Nós somos intolerantes ainda de natureza. Então, o interessante é que a gente preste atenção nisso, que a gente compreenda isso, para que a gente não faça mais besteira. Então, gente, fica aqui a grande lição da noite, que eu estou batendo com isso. A semana que vem nós vamos receber o Padre Paolo lá no programa. Na semana que vem nós vamos falar sobre a questão da intolerância na visão espírita, que eu gravei porque eu vou estar viajando. Mas no outro programa nós vamos estar com o Padre Paolo. Depois nós vamos estar com a outra pessoa da Umbanda. Para falar, é de direito, dar voz ao outro. Não é o objetivo de fazer nenhuma menção. Até quando as pessoas começam a mandar pergunta, sabe, a gente vai cortando. Porque o objetivo não é esse, o objetivo é conhecer. Se deu o direito de conhecer outra, né, doutrina. Eu me lembro que até minha mãe, que era da congregação do Brasil, minha mãe nunca falou assim, mas filho, você vai lá no Espiritismo? Minha mãe nunca falou. Aí um dia, quando foi Dia das Mães, eu nunca esqueço, eu dirijo o trabalho de psicografia no domingo, aí eu falei assim, mãe, é Dia das Mães, você poderia ir lá no centro espírita, só para ver o que eu faço? E aí ela falou, vou, filha. Ela sentou na primeira fila. E eu respondia perguntas. E aí eu falei assim, gente, por favor, queria agradecer, me
me dá esse direito de agradecer minha mãe que está aqui hoje. Ela que é da congregação espírita, ou congregação do Brasil, né? Congregação cristã do Brasil. E ela está aqui hoje, vindo me ver. E aí todas as pessoas levantaram e foram lá abraçá-la e falaram: olha, a gente gosta muito do seu filho. Aí ela: obrigado, filho, eu sabia que você é um bom filho. É isso que basta para uma mãe. O que toda mãe quer é só um bom filho. Ela não quer perguntar se você está no candomblé, se você está na Umbanda, se você está no evangélico. O que uma mãe quer, ou seja, é o que o pai quer, que todos nós estejamos melhores do que o dia anterior. E não tem coisa mais linda que uma mãe representar isso. E eu também nunca falei: mãe, vai lá, vamos lá. E ela também nunca me puxou para ir para a congregação. Ou seja, o respeito, porque quando se ama. Como a gente não ama, eticamente a gente tem que fazer como se amasse. Um dia nos amaremos e um dia teremos uma só religiosidade, sem nenhum nome. Sem nome de espiritismo, de catolicismo, de muçulmano, seremos todos irmãos de Jesus, que esse é o nosso objetivo. Uma grande noite para vocês, um excelente fim de semana.